Lucas 2, capítulo 2, verso 1, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso 6. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Nosso assunto é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos ao início foi Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. E eu quero começar a exposição desta palavra a falar sobre o nascimento do Senhor Jesus, fazendo com que os irmãos reflitam a respeito do que é um nascimento. Cada criança que nasce, ela traz à existência uma vida que nunca mais se extinguirá. Uma criança representa uma vida que existirá para sempre. Muita gente já nasceu no mundo, muitas crianças já nasceram no mundo. Porém, desde que o mundo existe, irmãos, jamais houve e também jamais haverá um nascimento tão maravilhoso e tão importante quanto o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E esse nascimento, ele é tão importante porque são infinitas as bênçãos que o nascimento do Senhor Jesus trouxe ao mundo, à humanidade, por ele simplesmente ter nascido aqui. O nascimento de Jesus, ele foi, por um lado, um nascimento como o de qualquer outra criança. Um nascimento de um ser humano de carne e osso que nasce neste mundo. Porém, o nascimento de Jesus, ele foi, em outro sentido, um nascimento único. Porque ele foi o primeiro ser humano a nascer aqui neste mundo e o único que já existia antes de nascer aqui. Ele nasceu como um de nós, como um representante da raça humana. Só que o nascimento dele foi único, porque ele já existia antes. E também foi único porque foi o único gerado através de uma virgem, por intervenção direta do Espírito Santo. O nascimento de Jesus também foi único, porque Jesus, o nascimento dele foi o cumprimento de uma promessa de Deus feita lá no Jardim do Éden. Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um. Então o nascimento de Jesus é único também nesse sentido. Ele era aguardado desde a queda do homem lá no Jardim do Éden. E o nascimento de Jesus também é único, porque quando Jesus nasceu, ele trouxe salvação ao mundo. A salvação, a vida eterna, ela chegou ao mundo quando o Senhor Jesus nasceu. Por isso o nascimento dele é único, em certos sentidos. Uma outra questão também, que torna o nascimento de Jesus único. Ele é Deus nascido em carne. O nascimento de Jesus foi a encarnação do próprio Deus. E Jesus também nasceu para morrer. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para morrer. Uma morte substitutiva. Ou seja, por que ele nasceu na manjedoura? Ele nasceu a fim de morrer no lugar do seu povo. Ele veio morrer, ele nasceu para morrer para o povo. Ou seja, ele nasceu com o objetivo final de morrer pelos pecados de outros. Então note como o nascimento de Jesus foi único. Como o nascimento de Jesus pode ser visto, pode ser estudado sob pelo menos essas 7 perspectivas que eu apresentei aqui e várias outras mais.
Porém, irmãos, dentre todas as maravilhas que o nascimento de Jesus nos apresenta, há uma que muito pouca gente percebe. Foi que Deus cuidadosamente ocultou dos homens o dia, o mês e o ano que o Senhor Jesus, ele nasceu. Mas nós precisamos entender por quais razões, por que Deus agiu assim. Eu quero chamar sua atenção a isso. Esse é um aspecto do nascimento de Jesus que muito pouca gente conhece. Nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas, pois nós já fizemos a leitura no início aqui da nossa reunião, e nós vamos perceber que o evangelista Lucas, ele nos fornece com riqueza de detalhes como e quando Jesus nasceu. Veja que Lucas, ele começa a narrativa sobre o nascimento de Jesus falando em que época Jesus nasceu. Vamos olhar? Em que época Jesus nasceu? O que estava acontecendo no mundo quando o Senhor Jesus nasceu? O capítulo 2, verso 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império a recensear-se. Lucas começa a narrativa sobre o nascimento de Jesus referindo-se àqueles dias, aos dias em que o imperador romano, César Augusto, ele expede uma ordem para que todos os habitantes, todas as pessoas que estavam sob o poder, a autoridade do Império Romano, que todas as pessoas do Império fossem às suas cidades onde eles haviam nascido, para que fosse feito um censo, uma contagem do número de pessoas que existia no Império Romano. Então o imperador, ele teve esse interesse, ele publicou um decreto, que ele queria saber quantas pessoas existiam, quem eram essas pessoas, quais eram o nome dessas pessoas. Ele queria se cercar de informações, porque ele era simplesmente o imperador do maior império da terra na sua época. E Lucas diz que o nascimento de Jesus aconteceu nos dias deste censo. Então Lucas quer chamar nossa atenção para isso. Jesus nasceu em um período da história em que estava acontecendo um censo, uma contagem do povo. Este imperador, César Augusto, que é mencionado por Lucas, ele governou o Império Romano por 41 anos. Do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Então, durante esses 41 anos, César Augusto governou o Império Romano. E Lucas está dizendo para nós que foi dentro desses 41 anos que César Augusto governou o mundo, que Jesus, ele nasceu. Ou seja, quando Jesus nasceu, César Augusto era o imperador romano. Só que Lucas nos dá uma outra informação que nos aproxima mais do período, da data, do tempo em que o Senhor Jesus nasceu. No verso 2 ele diz que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então aqui nós temos uma segunda informação. Em primeiro lugar, que Jesus nasceu quando o imperador romano ordenou o primeiro recenseamento, o primeiro censo do Estado romano. E o segundo, que o reino, esse recenseamento, ele entrou em vigor, ou seja, as pessoas começaram a se deslocar de uma cidade para outra para se inscrever ali no censo, quando Quirino era governador da Síria. Essa informação é muito importante. Há um historiador chamado Flávio Josefo, que ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. E esse livro de Flávio Josefo, ele tem tanta credibilidade que é considerado o livro de maior credibilidade do mundo depois da Bíblia. E Flávio Josefo, ele viveu nesse tempo, ele é testemunha ocular destas coisas, ele viveu nessa época, ele escreveu esse livro no primeiro século da era cristã. E no livro de Flávio Josefo é mencionado que Quirino, governador da Síria, ele assumiu o governo da Síria por ordem do imperador romano.
Só que ele assumiu o governo da Síria no ano que hoje nós podemos considerar no nosso calendário, no ano 6 depois de Cristo. Então nós temos um calendário hoje que conta do ano 0 e nós estamos em 2023, quase em 2024. Quirino, ele assumiu o governo da Síria no ano 6. Isso segundo Flávio Josefo. E é dito então que todos, o verso 3 diz isso, que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, porque esse censo ele era obrigatório. Não é? Logo que Quirino assumiu o governo da Síria, no ano 6 depois de Cristo, foi que as pessoas então começaram a se deslocar. O decreto do imperador não era um pedido, era uma ordem, e todos eram obrigados a se deslocar às suas cidades de nascimento. Como diz Lucas, cada um à sua própria cidade. Cada cidadão do império precisava ir à sua cidade de nascimento. Portanto, para que um censo fosse realizado naquela época, era preciso um grande deslocamento de pessoas. Não é? Claro. As pessoas, haveria, por ordem do imperador, um grande deslocamento de pessoas. Muita gente nascia numa cidade e ia morar na outra cidade. E é claro, obviamente, que o governador, que o imperador não iria exigir que o povo se deslocasse durante o período do inverno. E não sei se você sabe, mas lá no hemisfério norte, nesse período do ano, nós estamos passando um calor tremendo aqui em Joinville, mas lá no hemisfério norte agora é inverno. Lá é frio. Dezembro, lá na Palestina, é frio. É um período muito chuvoso. Então, torna-se impossível deslocar uma população inteira de um império de um lugar para outro durante período de frio e de chuva. Portanto, o que Lucas quer deixar para nós, claro, né, como providência do próprio Deus, é nos mostrar uma coisa. Jesus não nasceu neste período do ano. Jesus nasceu no verão. Jesus nasceu num período de calor e seca. Não era um período chuvoso. Pois se fosse, era impossível que o povo se deslocasse. E o nascimento do Senhor aconteceu durante este censo. Mas por que o imperador pediu o censo? Por que o imperador exigiu que esse censo ele fosse realizado? Primeiro, porque o imperador era orgulhoso. Era um homem que queria alimentar o próprio ego. Então ele ordena que se faça isso para quê? Para que ele saiba quão vasto era o império dele. Para saber quantas pessoas estavam sob o poder dele. E ele também tinha a intenção de prever o recebimento de impostos. Quando se faz censo, não se faz simplesmente para saber números. Se faz de um modo que pode se prever determinadas questões importantes. E os governadores, os imperadores, eles faziam censo, em primeiro lugar, para isso. Para poder prever o quanto de impostos eles iam arrecadar. E se eles também, diante da condição do povo, ele poderia aumentar a tributação do povo do império. Mas, enfim, nós notamos que a partir do verso 4, começa então a falar a respeito da família do Senhor Jesus. Vejam o que é dito a partir do verso 4. E lembre-se, estava acontecendo um censo, era exigido que as pessoas se deslocassem, era no verão. E diz o texto bíblico, no verso 4, que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. E leia o verso seguinte, por favor. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, note que agora Lucas concentra a nossa atenção na família, em José e Maria. Eles moravam na Galileia, em Nazaré. Mas José
ele pertencia à família de Davi. E por isso José, ele estava obrigado a fazer uma viagem por ordem do imperador, como todas as pessoas do império, de Nazaré até Belém. Qual era a distância da cidade de Nazaré até Belém? 150 quilômetros. Mas observe, leve isso em consideração, que Maria, ela estava já no final do seu período de gestação. Maria já estava cumprindo o seu tempo de gestação. Mas aqui nos requer nós meditarmos sobre uma questão. Por que José levou Maria grávida a Belém, numa viagem de 150 quilômetros, numa estrada perigosa? Por que Maria teve que ir junto com José? Se Maria era da Galileia, Maria poderia se recensear ali na Galileia, porque ela era nascida ali. Por que Maria precisou viajar com José até Belém? Esse é o fato que nós devemos prestar bastante atenção. Maria poderia ter ficado na Galileia, sob os cuidados de algum parente, vizinho ou amigo da família, enquanto José ia a Belém. Mas José então retornasse e Maria estava bem. Ou se ela tivesse ganhado o nenê, dado à luz, Maria estaria sob os cuidados de alguém. Porém, nós sabemos pela narrativa bíblica que Maria ficou inexplicavelmente grávida no meio de uma sociedade que fazia o quê com mulheres que ficavam inexplicavelmente grávidas? Eles apedrejavam as mulheres que ficaram inexplicavelmente grávidas. Então, presta atenção. O que a gravidez de Maria fez com os parentes, vizinhos e amigos deles lá de Nazaré? Todo mundo se afastou deles. Na verdade, se nós observarmos com cuidado, nós vamos ver que devido a esse fato da gravidez de Maria, da súbita gravidez, inexplicável gravidez de Maria, nós sabemos, evidentemente, por causa do que a palavra de Deus nos diz, que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, mas eles não sabiam disso e nem o próprio José sabia disso. Por isso nos é dito na Bíblia, eu gostaria que você abrisse, nós vamos projetar o texto, mas eu gostaria que você abrisse e percebesse isso, que até o próprio José, ele planejou abandonar Maria. Mateus capítulo 1, versos 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Preste atenção no verso 19, por favor. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, devido à gravidez inexplicável de Maria, todo mundo se afastou dela, inclusive o próprio José, que era seu noivo, pretendeu abandoná-la também, devido a isso. Porém, nos diz aí o verso 20, que enquanto José pensava como que ele ia fazer isso, qual oportunidade ele teria para também abandonar Maria, é dito que enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E então José, por causa do aviso do anjo, foi a única pessoa que permaneceu ao lado de Maria. Mas havia a ordem do imperador. E José precisava ir a Belém. Porém, Maria, ela não podia, de modo algum, ficar sozinha, porque ela estava no final da gravidez. Então, nós concluímos aqui, pelo que a Bíblia está nos dizendo, que eles não tiveram escolha. Não é? Eles não tiveram escolha. José foi obrigado a levar Maria, já no último estágio da gravidez, numa dura viagem de 150 quilômetros. Aí você imagina, uma mulher grávida, a barriga enorme, chegando no final da gestação,
esse casal atravessando 150 quilômetros ou a pé ou no lombo de um animal. Então essa foi a viagem que eles fizeram da Galileia até Belém. Mas eu gostaria que você visse e que você percebesse isso, que nesta viagem estava a providência de Deus para que o Redentor nascesse em Belém. Havia uma profecia, está lá em Miqueias 5:2, diz assim: Tu, Belém Efrata, posto que pequena de milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então havia uma profecia que o Salvador, que o enviado de Deus, que o Messias, que o rei de Israel, ele iria nascer em Belém. Só que a família morava em Nazaré. Então a providência de Deus moveu o coração do imperador de Roma. A providência de Deus moveu as circunstâncias, o afastamento dos amigos e familiares, moveu o coração de José para que José permanecesse ao lado de Maria. Para quê? Para que Maria estivesse na cidade certa, no dia certo, na hora certa. Isso nos mostra uma verdade solene que nós jamais devemos esquecer, irmãos. César Augusto era o imperador do maior império da terra naquele tempo. Porém, no céu há um Deus soberano que governa sobre tudo. Deus está no controle. Parecia que as coisas ali estavam acontecendo como obra do acaso, porém não. Estava ali a poderosa mão de Deus guiando a história, guiando todas as coisas nos mais pequenos detalhes, para que Maria chegasse a Belém e lá nascesse o Salvador. Veja a suprema soberania de Deus, claramente expressa num fato tão singelo. Foi Deus quem determinou a época em que César Augusto faria o censo. Foi Deus que dirigiu a história. Foi Deus que proveu o modo como Maria estaria em Belém quando se completasse os dias da sua gravidez. O imperador não sabia. O imperador romano normalmente eram homens arrogantes, malignos, devassos, violentos. Só que aquele homem que estava no trono do Império Romano, ele estava cumprindo o plano de Deus, sem que ele percebesse. Na verdade, eram as mãos de Deus que estavam governando tudo. Para quê? Para que o plano da salvação, para que a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, aquele casal que pecou, se cumprisse lá em Belém, naquele dia. E o coração de todo crente, de todo aquele que teme a Deus e serve a Deus, deve se dobrar diante dessas coisas da providência de Deus. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós podemos olhar sobre vários aspectos. Esse é um aspecto que exalta a grandeza de Deus e nos mostra com clareza como o Senhor Deus conduz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Mas vamos olhar agora então as circunstâncias. Depois de olhar a providência de Deus em mover todas as coisas para que Maria e José estivessem em Belém nos dias que se completaram a gravidez, nós vamos olhar agora os versos 6 e 7, vamos ler como foi que aconteceu o nascimento de Jesus. 2 versículos nos mostram com detalhes, e Lucas é quem narra, porque Lucas era um médico, e Lucas é quem narra com maior clareza, com maior riqueza de detalhes do nascimento de Jesus. O verso 6 diz: E estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias. Ou seja, eles estavam em Belém. E enquanto eles estavam lá, resolvendo o negócio do censo, fazendo a inscrição do censo para voltar embora, o que aconteceu? Completou-se os dias da gravidez de Maria. Veja que coisa interessante. Nada é dito sobre onde José e Maria ficaram hospedados nos dias que eles ficaram em Belém.
Você já percebeu isso? A Bíblia não diz. Simplesmente, nós sabemos uma coisa. Era um casal pobre. E quando numa cidade há grande movimento de pessoas, o preço do hotel sempre tende a subir. Não é? Quem viaja sabe disso. Tem uma grande movimentação na cidade, você pode perceber que o preço sobe. Nós não sabemos onde eles ficaram, mas nós sabemos uma coisa. Foi nos dias que eles estavam em Belém, por causa do censo, que chegou a hora da bendita criança nascer. E como é que foi o nascimento? Veja como Lucas ele menciona. Ele diz assim: e ela deu à luz seu filho primogênito. Ou seja, ela deu à luz o nascimento prometido desde lá do Jardim do Éden. Finalmente aconteceu. E nasceu um filho primogênito, ou seja, nasceu um homem, que era o primeiro filho de Maria, o que significa que, evidentemente, Maria teve outros filhos. Mas veja que o que aconteceu quando o Salvador ele nasce? É dito assim: enfaixou e o deitou numa manjedoura. Era um costume antigo, e nem tão antigo assim, né? Enrolar a criança, enfaixar a criança quando ela nascesse. Porém, a palavra grega aí usada para enfaixar é a palavra rasgar. Significa que as primeiras vestes que envolveram o corpo do Senhor Jesus, quando ele nasceu, foram vestes improvisadas. Ou seja, a mensagem que Lucas quer transmitir a nós e que o próprio Deus manifesta a respeito do nascimento do seu filho é o seguinte: não havia nada preparado para o momento em que o Filho de Deus haveria de nascer. Mas é interessante isso. Porque aquele que estava nascendo ali, aquela criança, é rei. Rei eterno, de um reino infinito. Só que as primeiras roupas que cobriram o corpo santo dele foram humildes faixas de pano rasgado. Toda mãe, todo pai, quando o filho está vindo, vai lá, compra roupas. Na antiguidade faziam também. Nós lembramos que Samuel, a mãe de Samuel, costurava roupas para o próprio filho. Porém, é interessante isso. Jesus foi envolvido logo ao nascer por faixas improvisadas de pano rasgado. E Lucas diz que e o deitou numa manjedoura. Numa manjedoura. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, queridos: não havia nenhum berço preparado para receber a Senhora. Veja, ainda que houvesse centenas de profecias anunciando a chegada de Jesus, ninguém, nem Maria e nem José, mais ninguém na face da terra, havia feito qualquer provisão para o nascimento de Jesus. José era carpinteiro. Então, por certo, José já havia feito muitos berços na vida. Só que não havia preparado um berço para Jesus. E, evidentemente, diante das circunstâncias de eles serem mandados para Belém por causa do censo. Não havia nenhum berço, nenhum lugar para colocar o Senhor logo após o seu nascimento. A mensagem aqui é a seguinte: é como se nada, nenhuma provisão, nada, absolutamente nada, tivesse sido preparado para receber o Filho de Deus aqui na terra. Pedaços de pano envolveram o seu corpo, e ele foi deitado numa manjedoura. O que as pessoas pensam que é uma manjedoura? Se você olhar agora no templo, as pessoas colocam até lá dentro dos templos religiosos, e aquilo é até algo muito escandaloso, né, na minha opinião. Eles colocam um tipo de berço improvisado com capim, como se aquilo fosse uma manjedoura. Mas não é, aquilo não é uma manjedoura. A Bíblia nos diz o que é uma manjedoura. Uma manjedoura não é o comedouro dos animais. Não é? Você não pensou assim até hoje? Que a manjedoura era o comedouro? Mas a manjedoura não é isso. E quem é que diz o que é
uma manjedoura? O próprio Senhor Jesus. Em Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 15, vamos comigo ali, está no mesmo livro, por favor. Tem a projeção, mas eu gostaria que você mesmo lesse na Bíblia que o Senhor Jesus nos dá uma definição do que é a manjedoura. Lucas 13, 15 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, é a mesma palavra usada lá para o nascimento de Jesus, no sábado, o seu boi, o seu jumento, para levá-los a beber. Portanto, aqui Jesus nos dá uma definição do que é a manjedoura. O que é uma manjedoura? Onde foi que Jesus foi colocado logo ao nascer? Num curral, num estábulo, onde os judeus colocavam bois e jumentos, e esses animais ficavam ali presos durante a noite, e eles eram soltos pela manhã, e pela manhã então eles iam comer e beber lá no seu comedouro. Uma manjedoura é um estábulo, é um curral. Jó 39:9 também fala sobre manjedoura. Mas o que é que a Bíblia quer nos mostrar aqui, irmãos? Que o nosso bendito Salvador, logo ao nascer aqui, foi colocado no lugar mais impróprio que um recém-nascido jamais foi colocado. Essa é a mensagem do nascimento de Jesus. Mas por quê? Por que o Senhor foi colocado numa manjedoura? Por que o Senhor foi colocado num lugar sujo, imundo, cheio de sujeira, rodeado de animais? Por que o Senhor Jesus? Por que foi providência de Deus também que isso acontecesse com o Salvador? A Bíblia nos diz o porquê. Volte comigo lá, por favor, em Lucas, capítulo 2, verso 7. Que Lucas coloca um porquê aí no final. Lucas nos dá a razão, o motivo. Ele diz assim: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então a razão de Jesus ter sido colocado num curral, um bebê recém-nascido, não é que você poderia segurá-lo nas mãos assim. Um bebê enfaixado, colocado em faixas, pequenininho. Ele é deitado num curral de animais, sujo. Já foi num curral? Já foi num curral durante a noite? Porque Jesus nasceu à noite, e os animais estavam lá no estábulo, a hora que ele nasceu. Maria, para não ganhar um bebê no meio da rua, foi recorrer a um estábulo. Mas por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas por que não havia lugar para eles na hospedaria? Por causa do censo. A cidade de Belém estava lotada de pessoas, de peregrinos. Mas, se nós temos bom senso, nós mesmos percebemos que o fato de uma hospedaria estar lotada por um motivo de uma ordem de um imperador não justifica as pessoas deixarem uma mãe dar à luz a seu filho no estábulo e deixar a criança ali no estábulo. Com certeza há motivos muito mais sérios para que os homens negassem ao Senhor Jesus e à sua mãe um abrigo e uma cama decente naquela noite. Eu gostaria que você, por um instante, mentalizasse a cena. É importante você fazer isso. Imagine a cena. A mãe sofrendo horríveis dores de parto. As contrações. E Maria, então, sofrendo, gemendo. Não havia anestesia, não havia nenhum anador para ela tomar. Ela teve que suportar as dores de parto. E então José, que estava do lado dela, e era aquele que estava ali colocado por Deus, por providência de Deus, para cuidar de Maria. José então sai suplicando na cidade de Belém por um lugar, por um abrigo. Você pode por um instante imaginar o desespero da mãe ao dar à luz a seu filho dentro de uma manjedoura. Mas o que você pode perceber aqui na mensagem do nascimento de Jesus?
A cidade de Belém, ela se fechou. E nenhuma porta se abriu naquela cidade para receber a criança e a sua mãe. Nenhuma porta se abre. A cidade de Belém, aquele lugar, todas aquelas pessoas, elas não estavam disponíveis para receber o Senhor Jesus. O único lugar onde o Senhor Jesus foi colocado, o único lugar aceitável naquela cidade para colocar aquela criança era o estábulo. O estábulo. Irmãos, e nós sabemos, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse isso, que Jesus ele veio para os seus, porém os seus não receberam. Jesus era aquele que Miqueias 5:2 dizia, que iria nascer em Belém, e que verdadeiramente nasceu em Belém, como dizia a profecia, porém a cidade de Belém não recebeu o Senhor. É como se a mensagem que nós temos aqui nas mãos, transmitida pelo Espírito Santo, pela mão do evangelista Lucas, é como se aquela criança recém-nascida não fosse bem-vinda em Belém. O nascimento de Jesus não foi comemorado por ninguém. Na verdade, era assim que Isaías havia profetizado que seria a vinda do Senhor. Isaías diz que ele viria e seria desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. E assim como foi profetizado por Isaías, assim aconteceu. Mas o detalhe aqui é o seguinte: era assim que precisava ser. As pessoas olham para berços com um pouco de feno. Não, é para isso que você deve olhar. Não é para o dia. O dia que o Senhor Jesus nasceu, Deus ocultou intencionalmente, porque saber o dia que Jesus nasceu não é importante. Importante é você saber que ele nasceu. Ele nasceu. Mas não havia lugar para ele na hospedaria. Isso tem que ficar bem gravado. A hospedaria, ela poderia ser muito bem entendida por nós aqui como o próprio coração dos homens. Não é? Tem espaço para tudo, menos para Cristo. E assim como foi naquele dia, lá em Belém, naquela noite, durante os dias do imperador César Augusto, enquanto Quirino era governador da Síria, naqueles dias quando José saiu de Nazaré e foi para Belém, assim como os homens eram naqueles dias, os homens continuam sendo até os nossos dias. O tratamento que os homens dão a Cristo e ao seu Evangelho não mudou. Não mudou. Esta mensagem do nascimento do Senhor nos mostra que há uma inimizade entre os homens e Jesus. Há uma inimizade entre o mundo e Cristo. Há uma inimizade natural entre os homens e o Senhor Jesus. É por isso que a hospedagem se nega a recebê-lo. As pessoas ouviram os pedidos de ajuda, mas as portas de Belém se fecharam todas para ele. É como se o rei tivesse que nascer sob as circunstâncias mais humilhantes possíveis, e é isso mesmo. Essa é a mensagem do nascimento de Jesus. O rei veio, o rei nasceu, só que ele nasceu do modo mais humilhante possível. E ele posto no pior lugar possível. O pior lugar que os homens puderam fornecer a ele. E essa é a realidade que acompanha o Senhor Jesus desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Irmãos, não havia lugar para eles. Isso revela não somente a pobreza de José e de Maria, mas revela também a crueldade humana e o desprezo humano com relação ao Senhor Jesus. Agora, eu te faço uma pergunta. O mundo inteiro vai comemorar agora o nascimento do Senhor Jesus. Não tem algo errado aí? Puxa, no dia que ele nasceu, nenhuma porta se abriu para ele.
nasceu o Deus Rei. Nasceu na manjedoura o Messias ungido, o Filho de Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, o Salvador do mundo. Nasceu num estábulo, sob as circunstâncias mais humilhantes. É para nós notarmos uma coisa interessantíssima aqui. Você já viu um outro rei nascer assim? Não. O nascimento de Jesus é o único também sob essa perspectiva, a perspectiva da humilhação de Jesus. Mas aqui nós podemos fazer um paralelo entre a manjedoura e a cruz. Desde o começo, desde o nascimento, desde o momento em que Cristo saiu da placenta da sua mãe e recebeu o ar deste mundo pela primeira vez, logo ao nascer, Jesus foi colocado num estábulo. E ao morrer, Jesus foi colocado numa cruz. Quando Jesus nasce, estava rodeado de animais. Quando ele morre, ele estava rodeado de inimigos e ladrões. Quando ele nasce, ele teve seu corpo coberto com faixas rasgadas. Quando ele morre, ele teve seu corpo exposto, porque as roupas dele foram rasgadas pelos soldados. O bendito Mestre entrou humilhado no mundo e saiu humilhado deste mundo. E assim deveria ser. Os homens não poderiam prover nada de bom para ele. Por que não? Preste atenção nisso. Escuta o que você vai ouvir agora. Porque o Senhor Jesus não veio aqui receber nada dos homens. Ele é quem veio prover a mim, a você e a humanidade inteira tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. Por isso ninguém preparou nada para ele. Porque assim deveria ser. Ele veio prover tudo a nós. Jesus veio prover, ele foi a própria provisão de Deus à humanidade. Por isso as portas da cidade fechadas. Por isso os homens não ouviram os gritos desesperados dos pais. Por isso as pessoas se manteram em silêncio diante dos pedidos de José. Por isso as roupas rasgadas, improvisadas. Por isso o estábulo. Tudo aí tinha um propósito de nos revelar, irmãos, as nossas necessidades. Nada do que aconteceu naquele dia na manjedoura foi por acaso. Assim como o censo não foi por acaso. Assim como tudo o que aconteceu ali, todas as circunstâncias, nada aconteceu por acaso. Você sabe por que as portas de Belém ficaram fechadas para ele? Porque a vinda dele proveu as portas de uma outra cidade abertas agora para nós. Você sabe por que o silêncio diante dos pedidos desesperados de ajuda? Porque o silêncio que houve para ele traz para nós agora os ouvidos de Deus atentos às orações daqueles que creem no nome do Filho de Deus. Para o Senhor Jesus, um estábulo, uma pousada imprópria e indigna. E por quê? Porque Jesus veio prover para nós moradas dignas lá nos céus, lá numa santa cidade. Ele teve que ser colocado num lugar sujo ao nascer, e ele teve que se colocar num lugar sujo ao morrer, para que nós pudéssemos viver para sempre naquele santo e bendito lugar que Deus reservou para aqueles que creem no nome do Filho de Deus. As roupas dele foram rasgadas no nascimento e na morte, porque é através dele que nós recebemos roupas brancas que jamais envelhecerão. Para Cristo a companhia dos animais, para Cristo a companhia dos ladrões e dos homens que o insultaram na sua crucificação, para nós, para que Ele provesse a nós a companhia santa de Deus, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus e pudéssemos viver entre os santos e habitar na glória de Deus com os santos anjos. Ele precisou suportar isso
por nossa causa. O nascimento de Cristo foi por minha causa. Os sofrimentos dele no seu nascimento até a sua morte foram por minha causa. Cristo suportou o desprezo dos homens para que nós não viéssemos a suportar o desprezo de Deus. Mas agora pense comigo. Em que dia, ano e mês isso aconteceu? Não importa. O que importa foi o que Cristo veio fazer por nós. Por isso, ao crente verdadeiro, ao cristão verdadeiro, o nascimento de Cristo não é comemorado num dia no ano, mas todos os dias nós devemos lembrar e viver em gratidão ao Salvador, porque Ele veio aqui por sua própria e espontânea vontade. E foi exatamente esse o detalhe. Foi por isso que Deus propositalmente ocultou essa informação de nós. Nós sabemos que Jesus Cristo nasceu. Quando que Ele nasceu? Nos dias de César Augusto, quando o querido era governador da Judéia. Mas qual a data, qual o dia, qual o mês, qual o ano? Ninguém sabe, senão Deus. A nós não nos cabe saber isso. A nós o que é importante não é saber a data, mas é conhecer aquele que nasceu. Essa é a mensagem da manjedoura. Essa é a mensagem que o nascimento de Cristo traz a nós. Essa é a relevância que o conhecimento a respeito do nascimento de Jesus produz na minha e na sua alma. Gratidão a Cristo, porque Ele veio fazer provisão por nós. Sem Ele nós não temos nada, mas com Ele temos tudo. Louvado seja Deus. E por isso quero pedir a você, incline sua cabeça e adore o Salvador, adore o Senhor, porque Ele veio aqui por sua causa, pecador. Foi por sua causa, pecador, que Ele nasceu aqui. Foi por sua causa que Ele teve que ser enfaixado com panos rasgados. Foi por tua causa que Ele teve que ser deitado num estábulo. Foi por tua causa que Ele viveu seus primeiros momentos de vida rodeado por animais. Foi por tua causa que não havia lugar para Ele na hospedaria. Deus tem uma hospedaria também. Se você crê no Salvador, que foi por você que Ele fez isso, não vai faltar lugar para você na hospedagem do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tão importantes palavras, Senhor. Meu Deus, sei que toda alma iluminada se alegrou profundamente de ouvir o que ouviu aqui nesta tarde. Graças te rendemos, Senhor, pois fizeste provisão por nós, enviando-nos o teu Filho, teu único Filho, teu bendito Filho, para morrer por nós. Ele nasceu aqui, Senhor, por minha causa, suportando todo o sofrimento que era meu. E por isso, Senhor, eu quero exaltar a Deus, eu quero engrandecer o Senhor, porque sei, meu Deus, da grande bênção que o Senhor Jesus proveu para mim, lá naquele dia, e foi por minha causa que Ele tudo suportou em silêncio. Graças te damos por aqueles que nesta tarde ouviram esta palavra, Senhor, e por aqueles que a ouvirão no futuro, que seja tudo para a glória do Senhor. Meu Deus, e que o nosso coração se desvie destas coisas que têm sido apresentadas, meu Deus, diante do mundo como sendo o nascimento de Jesus, pois não são. Meu Deus, diante destas palavras, adoramos o Teu nome e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.